Gravando. Ok. Pessoal, vamos dar continuidade. Emerson não entrou ainda, não? Cadê ele? Ele já entrou, Cristiano. Emerson entrou? Entrou, então tá bom. A solidariedade, nós estamos tratando de solidariedade. Hoje nós vamos verificar a questão do falecimento de um dos credores. Né? Quem não sabe, falecimento é morte, tá bom? Esse falecimento ele vai estar sendo tutelado, né, dessa questão aí no artigo 270 do Código Civil. O artigo 270 ele fala o seguinte: se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um dos herdeiros, só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder a seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Bom, o que isso significa? Se a gente pegar o próprio texto, se um dos credores, ou seja, quem é credor, aquele que tem direito a receber. Então, credor solidário significa que tem uma pluralidade de credores. Então, se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, ou seja, se ele deixar pessoas que têm o direito a receber o seu patrimônio, cada um desses herdeiros terá direito de exigir e receber a cota de crédito correspondente ao quinhão hereditário. Que significa o quê? Suponhamos que eu e Emerson sejamos credores da quantia de 100 mil reais a ser paga pela Liliane. Então, se eu e Emerson somos credores da quantia de 100 mil reais a serem pagos pela Liliane, na proporção de 50% cada um, 50 mil é do Cristiano, 50 mil é do Emerson. Eu tenho 2 filhos. Tenho o Iliá e tenho o Vladimir. Então, o Iliá e o Vladimir, nós vamos pegar e eles vão entrar e vão poder exigir da Liliane, cada um deles, 25 mil reais, porque a cota parte seria 50% para cada um, 50% do que eu tenho direito. Se eu tenho direito a 100 mil, 100% é 100 mil. 50% é 25. Ok? Agora, eles poderão exigir tudo se o bem for indivisível. Por exemplo, a Liliane tem que entregar um carro, a Liliane tem que entregar um apartamento, a Liliane tem que entregar uma casa. Não é possível você dividir o carro, não é possível você dividir o apartamento, não é possível dividir a casa. Nesse caso, cada um dos herdeiros poderá exigir a integralidade do bem. É o que está dizendo aqui. Tá? A redação, então, ela é clara, e a gente vai falar algumas considerações aqui, eu já até citei, né, mas alguns pontos para poder facilitar a nossa compreensão. Primeiro deles, caso um credor solidário ele venha a falecer antes da quitação da obrigação e deixar herdeiros, os herdeiros somente podem exigir parte do que lhe caiba. Tá? Ou seja, os herdeiros, exceto se for indivisível, né? Nesse caso, os herdeiros do credor, eles não podem exigir a totalidade do débito, se for divisível, mas somente a cota parte de cada um. Eu acho que isso ficou claro, acho que não tem muita celeuma, mas é só para poder reforçar mesmo, tá? Já no caso das indivisíveis, que é claro para nós, não há possibilidade de dividir, dessa forma é permissivo que ele exija tudo. Então, você tem lá esse exemplo que eu dei, ABCDE é credor solidário de uma quantia lá de 100 mil. Quem deve é o F. Então, você coloca aí Crislaine, Carla, Laiane, Mariângela, Angélica, né? São credoras lá do Emerson. Cada um de vocês, então, teria 20 mil reais para receber do Emerson. Se a Angélica falecer e deixar filho 1, filho 2, filho 1, filho 2 vai ter direito ao quê? Cada um deles vai ter direito a 10 mil reais, porque é 50%, são dois, 50%. Então, cada um deles vai poder exigir somente 10 mil reais do Emerson, porque é dinheiro. Se fosse uma quantia fixa, indivisível, se fosse um bem indivisível, aí poderia exigir todo. Acho que não tem muito problema, supera isso aí. Conversão da prestação em perdas e danos. Bom, o que é a conversão da prestação em perdas e danos? Quando o bem da obrigação ele é perdido,
e não há possibilidade de você substituir, tem que haver uma devida compensação. Né? Que é Cristiano, Oi. só retornando um pouquinho, talvez você vai explicar aí para frente. Meu microfone tá horrível, então se cortar, você me fala aí. Se o bem for indivisível, tipo um cavalo que está no exemplo da sua apostila, Sim. aí a Mariângela, a Crislaine, a Angélica, deveriam vender o cavalo para passar a parte dos filhos? Não. Como ficaria então? Se eles Não tem que ver. precisassem dos 10 mil reais cada um, né? Vamos dizer que o cavalo vale 100 mil reais. Não. Olha lá. Você não pode pensar desse jeito. O bem é indivisível. O cavalo é indivisível. Isso. Ok? Então, se o bem é indivisível, eu não tenho como pedir somente uma fração dele. Eu tenho que pedir a integralidade. Inclusive, isso aí é a segunda parte do artigo que a gente acabou de ler, que fala salvo se for bem indivisível. A regra que a gente está discutindo, Emerson, é que os herdeiros, eles herdam na proporção, né, do capital deixado, do patrimônio deixado pelo decujus. No caso encomendo aqui, a pessoa teria 2 filhos. Então, 100% do patrimônio dele, isso aí é claro para nós, 50% para cada um. Acho que isso não tem muita dificuldade. Se tem um credor que deve 100 mil para aquela pessoa, por exemplo, não vou nem falar de pluralidade, só para a gente entender, que deve 100 mil para aquela pessoa, então a questão o que nós temos ali é o quê? Que ele deveria, para cada um, 50 mil. Ok? Quando eu tenho um bem indivisível, cada um vai poder exigir a integralidade. E aí que vem o ponto. Aquele que receber a coisa, ele tem que promover o quê? A compensação aos demais. Então, nesse caso aí, o cavalo, ele não precisa ser necessariamente vendido. Ele pode ser comprado por outra parte. Então, vamos pensar, você citou aí a Mariângela, a Angélica e tal. Se as crianças exigirem um cavalo, o cavalo é avaliado lá em 100 mil reais. Cada uma delas teria direito, por exemplo, a 10 mil reais. Qual que é mais fácil? Elas pagarem 80 mil reais ou elas receberem 10 mil reais. Aí que tem um ponto. Ele pode ser vendido. Ou algum dos outros herdeiros poderia receber e ficar. De repente, se essa pessoa que solicitou tivesse patrimônio, ele poderia consolidar o bem sobre a sua mão, sobre as suas posses, e promover o quê? O pagamento equitativo do valor do produto para os demais. Então, assim, você tem que verificar o caso concreto. Não significa que vai ter que vender, tá? Vender é uma das possibilidades. Entendi. Aí vai no caso concreto, né? Sim. Beleza. Porque assim, você pode falar, exemplo, você pode virar e falar assim, ó, você é obrigado a me entregar 100 sacas de café. Isso é um princípio de integralidade. A integralidade significa o quê? Que você tem que entregar 100 sacas. Eu não posso exigir de você 10 sacas apenas, ok? Você tem que entregar tudo. O contexto, você tem que ver se ele contexto. Aí tem que ver o bem, ele é indivisível por natureza, por substância, ou se ele é indivisível por contrato, que tem essa situação também. Entendeu? Se eu tenho um cheque de 10 mil no Emerson, eu morri. Cada um dos meus filhos teria um direito o quê? A 5 mil reais. Só que não tem como exigir 5 mil reais com um cheque de 10 mil. Tem que pagar o 10 mil e devolver, e o outro que recebeu, devolver os 5 mil para o outro, entendeu? Então você vai ter que verificar o caso concreto para poder definir como você vai vender, se vai dividir, como é que vai ser a solução da celeuma ali, do problema, tá? Então, quando fala da conversão da prestação em perdas e danos, como quando o bem ele é perdido, né, haveria uma compensação financeira. Essa compensação financeira, que a gente chama de indenização, ela deve ressarcir as perdas, né, que a pessoa teve e os danos emergentes, aquilo, por exemplo, que ela deixou de receber, de aferir, de lucrar, por exemplo. Você pega o artigo 271, está lá. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade, ou seja,
Ainda que haja perdas e danos, a solidariedade ela continua, tá? Ainda que haja as perdas e danos, a solidariedade continua. Isso significa que todos passam a ser responsáveis pelas perdas e danos. Há uma solidariedade, inclusive, em relação às perdas e danos, tá? Isso se dá pela natureza da obrigação, que somente é solidária em função da lei ou da vontade das partes, tá bom? Pela clareza aí do que da lei, a gente não tem muito o que ficar falando, tá? Bom, só de destaque, distinguir indivisibilidade e solidariedade, tá? A solidariedade, a perdas e danos na indivisibilidade, as perdas e danos na indivisibilidade, ela faz a obrigação retornar ao concurso partes fringe, ou seja, a indivisibilidade é da natureza do objeto. Então, cada um vai corresponder ali. Perdeu o objeto, então cada um tem que ir responsável por tudo, cada um na sua fração, ou cada um complementa para dar ali o valor correspondente, equinânime. Já na solidariedade é a questão de lei, é uma questão da vontade das partes, a gente que vai criar aí a responsabilidade solidária, tá? A obrigação solidária. A oniponibilidade de exceções pelo devedor, o que é isso? O devedor ele pode se opor a promover o pagamento. Como assim? Tem algumas situações que o devedor ele pode opor ao pagamento, tá? Então, esse tema é tratado no artigo 273, no artigo 274 do Código Civil. O artigo 273, ele veda ao devedor a oposição de exceção pessoal a outros credores distintos daquele que ele diz respeito. Vamos lá. 273 fala o seguinte: a um dos credores solidário, não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. O que é exceção? Exceção é defesa. Então, quando você fala exceção pessoal, você está querendo dizer defesas pessoais. Defesas pessoais são aquelas em que a pessoa ela pode opor, apresentar em face, frente, diante a uma determinada pessoa. E somente em decorrência dessa pessoa, tá? Exemplos aqui de defesas pessoais ou de exceção pessoal. Defeito na representação do incapaz. Inadimplemento das condições suspensivas. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. São circunstâncias. O que é um defeito na representação do incapaz? Vocês lembram? Angélica? Gabi? Vitor? Oi, oi. O que é defeito na representação do incapaz? Emerson, Crislaine, Liliane, Carlinha, Leila, Laiane. Eu não sei, não. Tá. Maria Ângela. O que é defeito? Defeito na representação do incapaz. Eu não lembro disso, não. Virou lá no primeiro período, né? Vícios do negócio. Segundo período, quer dizer. O defeito na representação é quando a pessoa tem que estar devidamente constituída. Seja por procuração ou por oposição da lei ou por determinação normativa. O incapaz é aquela pessoa que não pode exercer ato por faltar-lhe o quê? Condições de discernimento.
E você também tem a questão do relativamente incapaz. É um interditado, um pródigo, por exemplo. Imagine com uma pessoa que é pródiga, devidamente interditada. O pródigo é aquela pessoa que vende o seu patrimônio, que dilapida. Vocês já viram, escutaram isso na igreja um dia na vida de vocês já escutaram o filho pródigo. Você sabe o que é o pródigo. O que vai acontecer? Essa pessoa, ela tem capacidade para vender? Não. Por quê? Porque ela está interditada por ela ser pródiga. Com isso, é necessário que haja o quê? Que haja outra pessoa assistindo para dar o quê? Para dar validade. No absolutamente incapaz, é representado efetivamente. Não é nem somente assistência, é a representação, é a outorga de poderes. Seja por ordem judicial, seja por aspecto legal, seja por ato pessoal, que seria procuração, por exemplo. Tá? Então, nós temos essa situação. Tem que lembrar das aulas do primeiro período, tá? Então, o credor, um dos credores é incapaz e não está devidamente representado, somente a ele poderá ser oposta essa defesa, pois é pessoal e não é oponível em face dos demais. Isso significa o quê? Você tem uma obrigação, e aí o credor é incapaz para receber, eu posso apresentar essa defesa. Olha, eu não vou te pagar, porque você é incapaz, você não tem capacidade. Quer ver um exemplo aqui? Loteria. A loteria é para maiores. Imagine chegar lá no banco, um garotinho de 15 anos, bilhetinho, ganhei na Mega Sena. O banco pode pagar? Não. O banco não pode pagar. Agora, quando nós estamos falando da pluralidade de credores, várias pessoas ganharam. Imagine que seja um bolão. Aí ele chega lá com o quinhão daquele do bolão ali. Ah, eu quero receber minha parcela. Eu tenho direito aqui à fração de 1/10, por exemplo. A Caixa vai negar a pagar somente aquela fração do bolão. Os demais ela tem que pagar. Aquele ali é a defesa pessoal. Não, você é incapaz. Né? Então, existe um defeito na sua representação. Você não pode exercer o ato. Tem que ter um procurador, tem que ter uma condição legal para assegurar essa transmissão desses valores, entendeu? É nesse sentido. Da mesma maneira, em relação ao credor, que agiu dolosamente na conclusão do negócio jurídico, enquanto todos os outros agiam em boa-fé. Somente a ele poderá ser oposta a defesa pessoal sobre a alegação de dolo. Né? Então, você tem essas situações. Para complementar essa norma, nós temos 2 artigos, que é o 273 e 274. Né? O 273 a gente acabou de ler, o 274 fala o seguinte: o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que obteve. O que significa isso? Fala que se for algo negativo, se for algo prejudicial, desfavorável, essa condição desfavorável atinge apenas aquele sujeito, aquele credor, né, ou aquele devedor, de forma isolada. No caso aqui do credor. Já em relação aos demais, porque a gente está falando de uma pluralidade de credores, já em relação aos demais, não há nenhum problema. Não irá atingir, tá? Exceto quando a coisa for favorável. Quando a coisa for favorável, ou seja, quando for benéfica, quando for positiva, aí sim repercute. Eu não posso prejudicar um, mas eu posso beneficiar todos. Tá? Então, aqui, de uma defesa, vamos ver situações aqui. Condenação, imagina na condenação, vou fazer um paralelo, obrigação. Tem uma ação judicial correndo contra Leila, correndo contra a Angélica e contra a Laiane.
Se o juiz falar que a cobrança, por exemplo, de um cheque, que o cheque está prescrito na defesa feita pela Laiane, a prescrição é de ordem pública. Vai valer para todos os outros. Vai valer para a Leila e vai valer para a Angélica. Agora, se a Laiane fizer uma defesa, e for uma defesa pessoal dela, ela comprovar, por A mais B, que ela entregou o dinheiro, a parte que corresponderia a ela, acaba com ela, né? No caso, extingue-se a obrigação em relação a ela, mas continua em relação a Leila e a Angélica. Por quê? Porque essa aí seria uma exceção pessoal, seria uma defesa pessoal. Ok? Situações simples. Julgamento contrário a um dos credores não atinge os demais. Julgamento favorável a um dos credores favorece os demais. Julgamento favorável a um dos credores, baseado em exceção pessoal, não favorece os demais, uma vez que a exceção oposta era pessoal. Ok? Então tá aí. Julgamento contrário a um dos credores não atinge os demais. Julgamento favorável a um dos credores favorece os demais. Julgamento favorável a um dos credores baseado em uma exceção pessoal não favorece os demais, uma vez que a exceção era pessoal. Tranquilo? Vamos pular aqui, ó. Essa situação do 274, ela vai apresentar o quê? Após a ação ser proposta, tá ok? Nunca vai aparecer essa situação 274 antes, inclusive na hora do exemplo que eu dei da Laiane, foi ela reconhecer o pagamento, reconhecer a prescrição e o juiz analisar, ok? Solidariedade passiva, a gente estava falando de solidariedade ativa é em relação aos credores, solidariedade passiva em relação aos devedores, né? Diferente da solidariedade ativa, a passiva possui aqui uma grande utilização, tá? Até mesmo para facilitar o adimplemento. A solidariedade passiva, ela é caracterizada quando há multiplicidade de devedores no bojo de uma relação jurídica obrigacional. Cada um deles, ou seja, cada um dos devedores, podem ser obrigados a prestar a dívida toda. E seria muito bom, né? Seria ótimo. Imagine aí, Emerson. Você tem dívida a receber com todo o resto da turma, né? Você tem lá Angélica, Leila, Laiane, Vitor, Mariângela, Sueli, Crislaine, Carla, todo mundo tá te devendo. E aí, então, te devendo um carro. Seria tranquilo. Você poderia exigir da Crislaine, ou você poderia escolher a Mariângela, né? A solidariedade passiva é a questão da pluralidade de devedores, tá bom? Então, assim, quando há solidariedade passiva, o credor ele pode exigir a dívida toda de qualquer um dos devedores. Obviamente, há uma grande diferença entre os institutos, né? Quando na solidariedade ativa ocorre a multiplicidade de credores, na solidariedade passiva ocorre a multiplicidade de devedores, e aí cada um está obrigado à responsabilidade da dívida. Ô, Cristiano, Oi. uma dúvida aí sobre a passiva, né? Solidariedade passiva. Aí o credor pode exigir de qualquer uma das partes, mas sempre o pagamento vai ser dividido entre as pessoas, né? Sim. Tipo assim, tá. Ok. Porque assim, você tem que pensar, Angélica, olha, você, na minha tela está aparecendo, você, Liliane e Gabriele. Vocês são devedoras da quantia de 30 mil reais. Exemplo, ok? Vocês têm que me entregar 30 mil reais. Não é cada uma 10%. Vocês são, quando falo da solidariedade, a dívida total de vocês é 10 mil. 30 mil. Uhum. Então, se vocês não me pagam os 30 mil, eu posso exigir os 30 mil.
Eu vou exigir os 30 mil de quem? Ah, vou exigir da Angélica, blogueirinha, tá ganhando rios de dinheiro lá no Instagram, eu vou pegar dela lá os Amém. 30 mil, ok? O que vai acontecer? Você pagou os 30 mil. Aí você vai passar a ser credora. E aí você vai poder exigir da Liliane e da Gabi o pagamento desse valor de diferença. No caso, você vai exigir dela os 30 mil? Não. Né? Você não vai exigir dela os 30 mil. Você vai exigir delas 20 mil. Entendi. Ok? Então, se a Aí pessoa cobrar de mim, aí eu tenho que pagar tudo e cobrar das pessoas que não pagaram. Exato. Cristiano, volte. Oi? Pode? Falhou aí. Exato, é isso mesmo. Entendi. Ok. Mariângela, carro não é caro, não. Dá um fusquinha pra ele. Dá um Fitinho 147. É um carro. Não é tão caro, tá vendo? Vê? Tem que pensar. A questão do tratamento aí, vamos lá. Assim como na solidariedade ativa, a passiva, ela leva algumas considerações. Nós temos a relação interna e a relação externa. A relação externa, que é a exógena, né? A relação externa é credor. A relação externa é credor-devedor. Então, quando eu tenho a relação credor mais devedor, eu tenho que a relação externa. Quando eu tenho a relação devedor mais devedor, eu tenho a relação interna. O que isso significa? O que isso tem de importância para mim? Eu tenho que entender o seguinte, que dentro dessa relação credor-devedor, o objeto, por exemplo, ele pode ser indivisível. Vocês já ouviram falar em consórcio? Já ouviram falar em consórcio? Já. Imagine um consórcio para realizar uma determinada obrigação. Ok? O consórcio para realizar determinada obrigação. Vamos pensar aqui o consórcio Odebrecht para realizar um metrô. Ok? A entrega do metrô, o metrô é indivisível, é uma obra. Ela é indivisível. Ela pode ser dividida em etapas, mas é indivisível. Esse consórcio Odebrecht, ele é responsável por tudo. Só que consórcio significa o quê? Aglomeração de pessoas. Essa aglomeração de pessoas, ela vai ter o quê? Ela vai ter frações diferentes. Ela vai ter um coeficiente diferente. Cada um vai ter 10%, outro vai ter 5%, outro vai ter 30%, outro vai ter 40%. Isso pode acontecer na nossa vida. De repente, Gabriele, Angélica e Liliane se juntam para comprar um determinado terreno. Ok? Só que na compra desse determinado terreno, tem lá, a Gabriele vai ficar com 20%, a Angélica vai ficar com 40%, a Liliane vai ficar com 40%. Ok? O que isso vem? A dívida é a totalidade do preço do terreno. Pode ser cobrada da Gabriele, pode ser cobrada da Angélica, pode ser cobrada da Liliane. É totalidade. Porém, na relação interna entre elas, há uma proporção. Olha, projeção. Eu tenho a relação externa, que é a relação com o universo contratual, obrigacional, né? E eu tenho a relação interna.
Então, o estudo da solidariedade deve levar em consideração esses dois tipos de relação. A relação externa entre credor e devedor, vigora a regra da unidade na prestação, no sentido que o credor poderá exigir a dívida inteira de qualquer integrante do polo passivo, caracterizando, portanto, a exceção ao concurso partes fluinte. Né? Pois os devedores não terão benefício da divisão. Já na relação interna, os devedores, entre si, volta a vigorar a regra do concurso partes fluinte, podendo o devedor que quitou toda obrigação exigir dos demais somente as suas respectivas cotas. Ainda em sede, né, dessas noções gerais aí, a respeito da solidariedade passiva, deve ser instituída o quê? Ela vai ser instituída pela vontade das partes, ou ela em decorrência da lei. E onde está isso? Exemplos. Artigo 942. Quando a ofensa tiver mais de um autor, ambos responderão solidariamente pela reparação. O que significa isso? Imagine que duas pessoas estivessem brincando com um avião. Esses avião planador, né? Aeromodelo. E aí, na hora da condução desse aeromodelo, houve uma colisão, ele caiu e destruiu um carro. A responsabilidade é dos dois. A responsabilidade é dos dois. Ok? É isso que está colocando. A responsabilidade dos indivíduos. Ambos responderão. Quando a ofensa tiver mais de um autor, ambos respondem solidariamente. Ao 932, prevê a responsabilidade solidária dos pais pelo dano causado pelo filho em sua companhia, do tutor ou curador pelos danos causados pelo curatelado ou tutelado, do empregador pelos danos causados pelo empregado no exercício do trabalho, entre várias outras situações previstas lá. Quais outras situações previstas? Aí você pega, são 5 incisos aí, o 932, fala, ó, pai pelos filhos, tutor curatelado, o empregador, donos de hotéis, questões de gratuidade. Então, você tem uma série de situações de obrigações, é só ler o artigo 932. O 932 eu gosto de dar destaque, que é o melhor exemplo, que é esse aqui, ó. Dano causado pelo empregado no exercício do trabalho. Inclusive, eu já dei esse exemplo dentro da sala de aula. Imagine lá que a dona Maria, ela, auxiliar de serviços gerais, ela trabalha no Banco X, né? Ela trabalha no Banco do Brasil, vamos falar assim, ela trabalha no Banco do Brasil, empresa terceirizada. A gerente Gabriele Fortes esqueceu seu laptop lá. E a dona Maria, fazendo a limpeza do banco, não viu que o computador estava ligado na tomada, passou com o pé, puxou o cabo, o computador caiu, quebrou. Quem que é responsável? Tanto a dona Maria, né, no caso, quanto a empresa. Prevê responsabilidade e solidariedade pelos danos causados pelo empregado no exercício do trabalho. No caso, a dona Maria estava trabalhando, então a empresa é responsável também. Vamos fazer uma situação pior para a gente colocar aqui. Vamos pegar dentro da nossa pele. Eu, Cristiano, estou trabalhando num carro da Doctor. E aí eu bato o carro. Quem é responsável pelo pagamento? Eu, Cristiano, e a Doctor. Então, vocês conseguem ver isso aí. Eu acho que não tem muito problema, né? O artigo 585 estabelece a solidariedade entre os comodatários perante o comodante. O que é isso? O que é o comodato? O comodato é o empréstimo, né?
Então, tem uma solidariedade entre os comodatários, ou seja, quem recebe a coisa em comodato perante aquele que comodatou, que é o comandante. E o artigo 827 e 828.2, ele coloca ali o fiador com o devedor principal. É uma responsabilidade solidária. Aí você vai ler, ó. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que seja primeiro executado os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere esse artigo deve nomear bens do devedor situados no mesmo município, livres e desembargados, quando bastem para solver o débito. 828. Não aproveita esse benefício ao fiador se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Aí, nesse caso, eu tenho que verificar o contrato para dizer o que vai acontecer. Tá? Então, assim, o grande atrativo que nós temos da solidariedade passiva é para o credor, para facilitar, né, para possibilitar ao credor exigir a dívida de qualquer um dos devedores, né? Então, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar reforçando, de forma até significativa, o quê? A garantia ao pagamento, ao adimplemento dessa obrigação, tornando muito mais comum que uma modalidade de obrigação do que a de credores plúrimos. Então, é mais fácil a gente encontrar a solidariedade passiva do que a solidariedade ativa. E isso está onde? Isso está no artigo 275. Né? O artigo 275 ele fala o seguinte: o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará a renúncia da solidariedade, a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Então, o artigo 275 ele está claro para a gente. Se o pagamento ele for obtido pelo credor, né, obtido pelo credor for total, haverá extinção da obrigação, porque houve a satisfação plena. Então, não vai haver aquele liame ligando o polo ativo ao polo passivo. Se o pagamento for parcial, o vínculo ele continua a solidariedade, né, também dos demais devedores no valor remanescente. Então, vamos supor que eu demando lá contra a Liliane, no caso da Liliane, Leila, Gabriele lá. Aí a Liliane pagou, se for possível, né? A Liliane sai fora, a dívida continua contra as outras duas. O parágrafo único que a gente acabou de ler, ele ressalta o quê? Que o ajuizamento feito pelo credor na demanda, né, em face de um dos devedores, ela não importa o que é a renúncia da solidariedade. Então, se eu entrei contra uma das pessoas, não significa que eu abdiquei dos demais, tá bom? Ou seja, mesmo que o credor já tenha ajuizado a ação em face de um devedor, né, de um dos devedores, restará integral, ou restará intocada a solidariedade passiva, de modo que, caso não receba, poderá cobrar a dívida inteiramente também dos demais. Acho que não está... Com a leitura da lei não fica muito complicado. Acho que é até tranquilo. Esse aí é o principal direito, né? Efeitos do pagamento, né? O pagamento parcial. Artigo 277. Pagamento parcial é o quê? O pagamento da parcela. O próprio nome já fala, né? O pagamento parcial é aquele que é apenas parte da dívida, parcela da dívida, tá? Então, o pagamento parcial é aquele que é apenas parte da dívida e a remissão é perdão dela, né? Pagamento ou remissão também parcial. Eu posso perdoar parte. Você vai ver remissão parcial quando você vê, por exemplo, município. O município convoca aí, por exemplo, esse ano, por exemplo, nós tivemos confusão com o IPTU. Aí ninguém paga, chega o ano que vem, 2021, né? Todo mundo vai para a dívida, em vez de ir para a dívida ativa, o município vai virar lá, ó, fazer um programa aqui, ó. Nós vamos fazer a remissão
vamos zerar os juros, a pessoa vai pagar só o capital. Beleza, houve um perdão, uma remissão parcial, porque você continua com a obrigação principal, que é o valor do imposto do imóvel, porém, os juros, as multas, elas são retiradas, né? Então, a ideia seria essa. Em relação ao pagamento parcial, realizado por um dos devedores, segue algumas palavras aí do Roberto Gonçalves, do Carlos Roberto Gonçalves. O pagamento parcial, naturalmente, reduz o crédito. Sendo assim, o credor só pode cobrar o que pagou. Um dos outros devedores, o saldo remanescente. Então, eu só posso cobrar dos outros o saldo remanescente. Se o credor já tiver recebido parte do pagamento, ele pudesse cobrar a totalidade, e aí ocorreria o quê? O enriquecimento ilícito, tá bom? Na relação de remissão do perdão, se o credor perdoa a dívida de um dos devedores, a solidariedade é mantida em relação aos demais. Todavia, somente se será lícito cobrar de cada um os valor remanescente, ou seja, descontar da cota do devedor perdoado. Caso contrário, haveria o enriquecimento sem causa. O que significa isso? Imagine lá que nós temos aí 4 pessoas dentro da sala. Laiane, Carla, Sueli e o Vitor. Estão devendo 100 mil reais, que seria 25 mil reais para cada um. Se eu perdoar o Vitor, eu vou poder cobrar apenas o quê? 75 mil reais. Da Laiane, da Sueli, né, e da Carla. Agora, se eu cobrasse os 100 mil, que daria 25 para cada, haveria enriquecimento ilícito. Porque eu perdoei o Vitor e atribuí para as outras pessoas a responsabilidade de me pagar. Eu deixei de ganhar quando eu renuncio, quando eu remito, né, quando eu promovo a remissão, o perdão, eu estou abdicando do meu direito em receber alguma coisa. Tá bom? A estipulação de cláusula, condição ou obrigação adicional para um dos codevedores. Quem que é codevedor? Aquele que deve conjuntamente. Artigo 278. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento deles. Para beneficiar, todos serão beneficiados. Para prejudicar, apenas se houver anuência. Né? O benefício se estende. O prejuízo não. Tá bom? A pena corresponde à conduta do agente, ela é individual. A absolvição corresponde a todos os sujeitos. Renúncia do credor à solidariedade. Por ser um benefício próprio do credor, né? Porque quem está renunciando o credor, pode o credor renunciar à solidariedade em favor de alguns ou todos os devedores. Ou seja, ele pode abrir mão, né, desse benefício que ele possui para favorecer alguém. Está lá no artigo 282 do Código Civil. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de alguns ou de todos os codevedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Significa o quê? Que a renúncia, né, em favor de um ou de alguns, ela vai ser denominada relativa e ela não vai estender a todos, tá? Que seria a renúncia absoluta. Cada uma dessas modalidades, ela tem alguns efeitos peculiares, ela tem alguns efeitos distintos. Por exemplo, a renúncia absoluta, né, em favor de todos os devedores, tem como principal efeito o quê? O fim
da obrigação solidária. Então, quando há renúncia absoluta, acabou a obrigação solidária. Ela não vai existir. Cada um é responsável, né, apenas pela sua quota parte. Volta lá ao preceito do concursus partis fuind. Essa hipótese aí, ela é rara. Dificilmente não vai haver uma renúncia absoluta. Agora, na renúncia relativa, né, a relativa é a parcial. É quando você renuncia em favor de um ou alguns dos devedores, né? E aí você tem alguns efeitos também. Primeiro deles, os devedores contemplados pela renúncia, eles continuam o quê? Devedores, mas somente da sua cota parte. Então, vamos pensar que é uma solidariedade da turma aí, por exemplo, para me entregar 50 mil reais. Não é escalonado, não é fracionado. Se eu pegar lá a turma de vocês, são 10 pessoas, tem que me pagar X valor. A renúncia aí, se for uma renúncia absoluta, né, 100 mil reais, a renúncia absoluta, concurso partis fuind, 10 pessoas, cada um paga 10 mil. Caso contrário, não. Caso contrário, se for uma renúncia parcial, for uma renúncia relativa, os efeitos da solidariedade, eles vão continuar em relação aos demais. Então, se eu perdoasse, por exemplo, nesse caso de 100 mil, se eu perdoasse o Emerson, a renúncia da solidariedade do Emerson, o Emerson continua devendo, mas eu posso exigir integralmente os 90 mil do resto da turma e o Emerson pagar só os 10 mil. Tá? É uma possibilidade mais pragmática, uma possibilidade mais palpável. Né? Dificilmente a gente vai encontrar uma renúncia absoluta. Ninguém abre mão da garantia e satisfação do crédito. Tá? Ninguém vai abrir mão da satisfação ao pagamento de uma dívida que ele tem para receber. Tá? Os demais, o ponto é, os demais devedores não são contemplados pela renúncia, no caso da parcial, e eles vão continuar solidários como era antes da renúncia. Isso aí eu acho que não fica dúvida para a gente, tá bom? Tá aqui, ó. Renúncia relativa em favor de um ou alguns devedores. Ele possui seus efeitos peculiares. Os devedores contemplados pela renúncia continuam devedores, somente da sua cota parte. O devedor contemplado pela renúncia participa do rateio até a sua cota parte. Os demais devedores, como era antes da renúncia, continuam como era antes da renúncia, somente podendo ser demandados pela dívida desde que a batida a cota parte daqueles cuja solidariedade foi renunciada. Isso significa que, se houver uma renúncia de 30 mil, só posso cobrar 70. Se houver uma renúncia de 50 mil, posso cobrar só 50, e assim vai. Putz. Tá falando aqui que a renúncia, ela pode ocorrer de forma expressa ou tácita. A forma expressa pode ser verbal ou escrita, sem a exigência de maior solenidade, enquanto a tácita ocorre quando o comportamento do credor faz presumir que renuncia à solidariedade em favor de alguns dos devedores. Por exemplo, quando recebe o pagamento da cota parte de um dos devedores, dando liquidação total, sem a ressalva de poder exigir o restante do débito. Tá bom? É uma situação aí peculiar. Tá indo rápido, tá bom? Tá cansativo? Cansativo eu sei que tá. Mas tá dando para ir? Tá entendível. Tá bom. Tá entendível. Hoje eu não tô empolgado, não, Emerson. Hoje eu tô cansado. Hoje eu tô cansado, cara. Eu tô virado. Hoje eu tô cansado. Oba, vamos sair mais cedo. Hoje vamos ter mais tempo mais cedo. Hoje eu tô cansado, tô moído. São algumas noites viradas aí. Mas tá bom. Oposição da oposição da exceção. Oposição de exceção do devedor, ou seja, exceção é defesa, de novo. Né, uma vez demandado, uma vez que a pessoa ela é acionada judicialmente pelo credor para o adimplemento da obrigação, pode o devedor opor algumas exceções. Essas exceções, no caso do devedor, estão no artigo 281 do Código Civil. O artigo 281 fala o seguinte: o devedor demandado pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais
a outro co-devedor, ou seja, o devedor ele vai alegar sua exceção, as exceções pessoais cabe somente a ele. Né? As exceções pessoais cabe somente a ele. Nas exceções comuns, né, no caso, aí tudo bem. A comum aproveita todos os demais coleguinhas. A exceção pessoal, o próprio nome diz, são as que se fundam em circunstâncias inerentes à pessoa de um dos devedores. Incapacidade, falta de vontade, erro, dolo, coação, simulação, ou em situação que só pode ser, que somente ele pode ser titular, por exemplo, um crédito de um dos devedores contra o credor. Né? Então, você tem uma situação, olha, eu estou te devendo, Emerson. Eu estou te devendo realmente, eu, Cristiano, estou te devendo aí, junto com a Mariângela, junto com a Sueli, junto com a Liliane, junto com a Carla, nós estamos te devendo 100 mil, concordo. Só que eu tenho um cheque seu aqui que você não pagou, cara. Eu tenho um cheque aqui que você não pagou de 200 mil reais. Então, eu sou credor seu. Opa, peraí. É uma exceção o quê? Pessoal. A dívida em relação às demais pessoas continuam. Ela só vai deixar de existir perante a minha pessoa. Agora, se eu alego, por exemplo, que a dívida é prescrita, aí, nesse caso, a prescrição, ela atinge a todos, porque né, a prescrição é do documento, é da dívida, tá bom? Já as exceções comuns, ela reporta-se ao quê? Ao objeto da obrigação, né, no caso, a sua fonte, a sua origem, objetivando o quê? O aproveitamento de todos os devedores. Aí é o caso que eu estou mencionando, que é a exceção comum, questão da prescrição. É o caso da falta da norma, da impossibilidade ou ilicitude da prestação, ou fim negocial, né? Da exceção do não cumprimento, da resolução por inadimplemento, da não verificação da condição ou do termo, do descumprimento de um dos modos de satisfação do crédito. Então, você tem essa circunstância, na exceção pessoal, ela vai atingir apenas a pessoa que alega, e na exceção comum, atinge a todos, pois ela possui repercussão geral, né? Todos possuem interesse e todos têm correlação. Está aqui que nós colocamos. Fazer uma análise, né, da relação dos devedores aí. A aplicação do concurso Partes-Find. Né? A aplicação do concurso Partes-Find significa dizer que a solidariedade se resume à relação externa, ou seja, a relação externa, a relação entre devedor e credor, tá? Então, quando eu falo da relação dos devedores solidários, a aplicação do concurso Partes-Find é a relação externa, ou seja, com o credor, não existindo na relação interna entre os devedores, tá? Assim, o devedor que quitou toda a obrigação, ele pode exigir de cada um dos demais co-devedores a sua respectiva quota-parte, em plena aplicação do concurso Partes-Find. Então, a relação lá externo, pensar lá Cristiano, Mariângela e Sueli estão devendo para o Emerson. Se o Cristiano paga, né, o Cristiano pagou, e aí o Cristiano se volta para a Sueli para poder fazer o pagamento, vai exigir dela somente a cota-parte, tá bom? Concursos Partes-Find. Direito de regresso de quem paga a dívida toda. Ou seja, eu paguei a dívida toda. Nesse caso, a solidariedade o quê? Se resume à relação externa. Mesma situação. O direito de regresso. Desculpa, vamos voltar aqui que eu esqueci de falar um negócio aqui. Desculpa, perdoa. Artigo 283. Perdoe. Artigo 283. Olha o 283. O credor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito, as partes com todos os co-devedores. Então, aquele que promove o pagamento lá, no caso, que pagou a dívida toda, né, ele vai ter direito a exigir dos demais dentro das suas frações, conforme o artigo 283. E aí vem esse direito de exigir.
Esse direito de exigir é o direito de regresso, né? Que ele volte. Mas para ter direito de regresso, eu tenho que fazer uma quitação plena. Eu tenho que fazer uma quitação total, né? Se eu quitar apenas a minha parte, eu não tenho direito a regresso. Eu tenho direito de regresso se eu pagar a totalidade. Então, quando há uma quitação integral da dívida, e aí haverá a possibilidade de regredir em face aos demais devedores, tá? Isso está previsto onde? No artigo 283. O artigo 283, em especial, na segunda parte, tá bom? Na parte final. Mas vamos ler o artigo 283 todo. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Né? Então, assim, essa parte final aí, ela não impede que as parcelas, as cotas, elas sejam distintas. Lembra lá, há uma equivalência, uma solidariedade de equivalência, né, com objeto externo. No campo, no campo interno da relação, pode haver as suas proporções, pode haver as suas variações, pode haver as suas distinções. Nesse caso, né, havendo essas variações, né, não haveria por que você exigir, tá? Nada impede que as cotas partes sejam distintas a depender daquilo que foi convencionado que entre os devedores no momento do vínculo obrigacional. E aí eu verifico aonde? Eu verifico o artigo 333, né? Aí eu posso buscar o artigo 333. Isso aí está desatualizado. Olha só, essas bênçãos que eu faço, né? A gente pega e não atualiza. Deixa eu até anotar aqui. CPC, Código Processo Civil Comparado. Deixa eu anotar aqui, porque eu tenho que atualizar, tá? Tenho que atualizar minhas planilhas. O artigo 333. Só anotar aí, corrige a apostila quem tiver, corrige no material. O 373, ele vai passar a ser 373. Aumentou 3, aumentou 40. O artigo 333 passou a ser o artigo 373. O inciso continua, o inciso 2, tá? Então, só para poder corrigir aí, porque a questão do CPC, que foi alterado em 2015, esse material é anterior, até porque a parte das obrigações, ela está contínua, ela não muda nada. A obrigação, ela permanece estático, tá? Só muda essas questões processuais. Nem sempre a dívida interessa a todos os devedores solidários, né, que podem existir situações onde onde exista essa solidariedade, vai interessar apenas a um dos devedores. Nesses casos, o direito de regresso daquele que quita todo o débito será exercício apenas contra o devedor a quem interessa a obrigação. Está lá no artigo 285 do Código Civil. O 285 fala o seguinte: se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Agora vem aquela indagação. Quando, em que caso, em que circunstância a dívida vai interessar, né, a solidariedade da dívida vai interessar apenas a um dos devedores? Exemplos onde o sujeito garante, por exemplo, o aval, a fiança. Né? Então, nesses casos, aí são exemplos. O aval e a fiança, por exemplo, o débito pertence apenas ao devedor principal.
mas os garantidores são solidários, responsáveis em função da garantia prestada. Ok? Se houver um fiador, se houver um avalista, nesse caso, a dívida, né, a dívida solidária interessa apenas a esse sujeito que é avalizado ou afiançado. Tá? É muito claro o artigo 285. Ainda sobre o direito de regresso, a gente destaca o quê? Que ele pode ser exercido por meio de ação, em face de cada um dos codevedores, né, por meio do chamamento ao processo, e aí vocês podem alterar na apostila, quem está seguindo a apostila, aí eu cito o artigo 70. O artigo 70, ele vai mudar, ele vai passar a ser artigo 125 até o artigo 132. Né? Então, no antigo Código Civil, era o artigo 70 e até o 80, agora é 125 a 132, ok? Ouvi aí. Se você fizer a leitura, né, tá lá até embaixo no material, tá o artigo 177, que é o 125 agora, muda pouquíssima coisa. Vai vir lá, ó. É admissível a denunciação à lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio seja transferida ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que a evicção lhe resultam. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Opa, entra ali no direito de regresso, né? Parágrafo 1º. O direito de regredir será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Permite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo. Não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Né? Isso aí está lá no artigo 277. E aí você pega o 80, né, que seria o artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota da proporção que lhes tocar. Tá bom? O texto, inclusive, é o mesmo, praticamente. Muda algumas sentenças, algumas palavras, mas o texto é o mesmo. A essência do texto é a mesma. Então, isso aqui a gente falou, que eu corrigi, inclusive nem mudei isso aqui, esse material está velho. Insolvência dos codevedores, né? Aí você tem o posicionamento do professor do dicionário, né, Plácido e Silva, né? Insolvência, estado em que se encontra a pessoa que não pode solver, que não pode pagar as suas dívidas. Né? O Emerson estava conversando agora há pouco aí com a Mariângela, alegando uma situação de insolvência quase, né? Quando falaram ali do carro, dá dinheiro, promove pagamento, etc. e tal. Então, a insolvência é quando você não pode pagar. Né? Essa situação ocorre o quê? Na ausência de bens suficientes para o pagamento de todo o credor. O que seria isso? Quando acaba seu patrimônio. Imagine aí a Carlinha lá gosta de gastar, né? Vai comprando, consumindo de forma compulsória. Não é o caso da Mari, né? Então, se no caso o que é isso aí? Não entendi, não. Ah, tá. Maria de mulher do dinheiro, entendi. Vamos pegar aqui o caso, a Carla.
A Carlinha ela compra de forma compulsiva, né? É uma compradora compulsiva. E ela tem crédito na praça. É uma pessoa de patrimônio, tem bens, tem tudo. Enquanto ela está tendo patrimônio, o crédito dela continua equivalente. Ela continua comprando. Porém, essa dívida ela pode chegar num determinado patamar que o patrimônio não vai ser o suficiente para quitar. Ou, de repente, ela começa a perder o patrimônio por conta dessas dívidas. Então, se a dívida é tão grande que ela vai chegar num determinado momento que ela não vai ter dinheiro mais para poder pagar. Quer ver um exemplo? Exemplo é o time do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro não está tendo dinheiro para poder pagar, né, os credores, né, os times de futebol que venderam jogadores para eles. O Cruzeiro está perdendo pontos lá, né, no Campeonato Brasileiro que nem começou. Né? Então, assim, são situações que você vai verificar essa possibilidade, né? É uma insolvência. E essa insolvência você tira o quê? Você tira possibilidades, você não tem bens suficientes, você não tem patrimônio suficiente. Tudo está empenhado, tudo está penhorado, tudo está limitado. Peraí, eu estou insolvente. Se fosse uma empresa, você falaria o quê? Falência. A empresa que não consegue cumprir tudo, ela está falindo. Ela quebrou. Né? Então, daqui a pouco, ela vai liquidar. Então, assim, sendo um dos codevedores insolventes, ele não conseguirá o quê? Adimplir todo o débito, nem mesmo marcar com sua cota parte perante o débito que realizou o pagamento, né, para quem pagou para o credor. E aí, nesse caso, o artigo 284, ele fala o seguinte: no caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. O que significa isso? Se houverem vários devedores, e se porventura um dos devedores foi, por exemplo, exonerado, ou seja, perdoado, excluído da solidariedade ou da dívida, exemplo, e houverem outros, e dentre esses outros devedores, houver um que é inadimplente, o credor ele vai ter direito a receber tudo. E essa parte do inadimplente, que é insolvente, que faliu, vamos falar assim, ela vai ser rateada entre os devedores, inclusive por aquele que foi perdoado, por aquele que foi exonerado da solidariedade. Tá? Duas observações aqui. Primeiro, busca uma solução mais justa para o caso da existência de devedor insolvente. Nesse caso aí, o legislador, ele estabelece um valor referente à sua cota parte, a parte do insolvente será rateada entre os demais codevedores. Então, por exemplo, a ABC deve 150 mil, ideia de 50 mil para cada um. Se o C é insolvente, cada um passa a dever 75. O credor continua tendo direito a receber os 75 mil. A segunda observação aqui relevante é esse artigo 284, que mesmo o devedor exonerado, né, pelo credor da solidariedade, ele vai participar do rateio. Né? O fundamento aqui é que o credor pode abrir mão do seu direito, mas o devedor não pode abrir mão da sua obrigação. Né? O credor que exonerou, né, a pessoa da solidariedade. Não significa que, em relação aos devedores solidários, o devedor ele possa abdicar da sua obrigação. Você pode renunciar a um direito seu, mas não prejudicar o outro. Impossibilidade culposa na prestação, seguindo, está acabando. Prometo que nos próximos 15 minutos eu acabo a aula. Impossibilidade culposa da prestação. Quando houver a impossibilidade da prestação decorrente de culpa de um ou alguns dos codevedores, subsistirá a solidariedade, no que diz respeito ao pagamento do equivalente em dinheiro à prestação impossibilitada. Mas, pelas perdas e danos, responde apenas o culpado. O que seria isso? Artigo 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários,
subsiste para todos os encargos de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. A obrigação, exemplo, vamos pensar na obrigação aí do cavalo que o Emerson deu. A obrigação ela é indivisível. Nós temos vários devedores que deveriam entregar o cavalo. O Emerson perdeu o cavalo, ok. O Emerson perdeu o cavalo. Nesse caso, todos os devedores eles terão que promover o pagamento do valor correspondente ao cavalo. Vão ter que devolver o valor correspondente ao cavalo. Só que, além disso, vai haver o quê? Perdas e danos. Essas perdas e danos, elas não são para todo mundo. Essas perdas e danos é somente para o Emerson que perdeu o cavalo. Que matou o cavalo, que não cuidou do cavalo, né? Um exemplo maior. Um carro, se você pensar o carro, nós vamos sair de férias, né? Acabou aqui, nós vamos sair de férias. Nós vamos locar um motorhome. Aí tá lá no contrato lá do motorhome, tá lá a Liliane, Mariângela, Angélica, Cristiano, Emerson, papá, tá todo mundo. Ok? E aí o Vitor gosta de carro. O Vitor, que gosta de carro, ele vai pegar esse carro sem o conhecimento, sem a devida habilitação, e vai pilotar esse motorhome. E aí colide. Sofre um acidente. O motorhome, ele se vê perdido ou avariado. Lembra lá das aulas passadas. Perda total, perda parcial do bem. Ok? O motorhome, ele tem um valor X. Todos nós teremos que entregar o motorhome. Se o motorhome se perdeu, nesse caso, a gente cumpre a nossa obrigação correspondente. Agora, há uma perdas e danos. A empresa que nos locou, ela vai deixar de ganhar até que um outro motorhome, por exemplo, fique pronto para ela poder locar. Nesse caso, as perdas e danos, né, serão suportadas por quem? Pelo Vitor, que foi culpado. Então, impossibilidade culposa da prestação. Ok? Eu citei, inclusive, da prestação de restituir. Não tem muita coisa. Juros da mora na solidariedade passiva. Artigo 280. Olha só. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Mas o culpado responde pelos outros, o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Então, tem mora. O que é a mora? Pagamento fora do prazo. Então, assim, vocês já estudaram a questão da mora, nós falamos da mora aqui. A mora é o atraso. Então, nesse caso, a dívida, todo mundo paga pela mora, pelo atraso. Só que o culpado responde para os outros. Pelas obrigações acrescidas, a mora acrescida ficará pelo culpado, aquele que foi o responsável pelo não cumprimento da coisa, né? Pela impossibilidade de cumprir a prestação de forma culposa. Nas obrigações solidárias, todos os devedores responderão perante o credor pelo acréscimo da obrigação decorrente da mora, mas na relação interna, se houver um co-obrigado diretamente, culpado pela ocorrência da mora, responde esse pelo valor acrescido perante os demais co-devedores. Da morte de um dos co-devedores, 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos devedores. Bom, cada herdeiro, ele responde, primeira situação, ele responde pela herança deixada, ou seja, cada herdeiro é responsável pelos encargos na força da sua herança. Isso é extremamente importante para nós. Por quê? A dívida do morto. O patrimônio do morto passa para os herdeiros, independente se são credores ou devedores. No caso, quando o morto é devedor, a dívida vai transferir para a família, para os herdeiros. Sim.
desde que o morto deixe patrimônio. Desde que o morto deixe patrimônio. Se o morto não deixou patrimônio, a dívida vai ficar para o Abreu. Ele não pagou, nem eu. Ok? Nenhuma família, ninguém é obrigado a pagar dívida de morto, a não ser se houver herança. E aí a obrigação ao pagamento, ela é suportada pelo espólio ou pelos herdeiros na força da herança, ok? Então essa obrigação de pagar aí, ela não pode ser superior à força da herança, que está escrita, preconizado lá no artigo 1792. Nós estamos lá na frente, na parte de sucessão, ao 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores à força da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, ou seja, que a retire, demonstrando o valor dos bens herdados. Ok? Por isso, lá que o artigo 276 determina que cada um dos herdeiros não será obrigado a pagar, senão, até o limite da cota correspondente do seu quinhão hereditário. Obviamente, entre os herdeiros do co-devedor falecido aí, gera o quê? Gera a ideia do concursus partis fuindi. Né? Cada um paga, segundo a sua porção, de acordo com as forças da herança. Agora, se todos os herdeiros forem demandados juntamente, tá? Ele vai ser considerado, perante os outros co-devedores, um devedor solidário. Então, vamos supor que... Quem está aqui? O Emerson, a Gabriele, a Carla e a Laiane sejam, por exemplo, irmãos. E aí o pai deles falece. Se eu cobrar do Emerson, eu posso cobrar... Se eu cobrar do Emerson, eu posso cobrar somente a fração proporcional, que seria 25%. Agora, se eu cobrar 25% da dívida do morto, ok? Agora, se eu cobrar dos 4 conjuntamente, perante os outros co-devedores, haverá o quê? Haverá uma solidariedade, ok? Não tem muita coisa a se falar. As outras classificações da obrigação, nós já evoluímos aí. As obrigações aqui, a primeira delas, obrigações civis naturais, né? É uma divisão aí, leva em consideração a exigibilidade do débito, decorrente da relação jurídica, né? O Schuld e o Haftung, tá? Então, nós vamos levar em consideração aí o Schuld e o Haftung. O débito e a responsabilidade. O débito existe, a responsabilidade é pelo pagamento, ok? Primeiro ponto, eu tenho a prestação civil perfeita. A obrigação civil perfeita é aquela onde estão presentes os dois momentos, Schuld e Haftung. Ou seja, é a obrigação que, quando descumprida, já gera uma responsabilidade patrimonial, ou seja, já pode ser exigida. Então, o primeiro ponto que eu tenho aqui. Então, a obrigação civil é perfeita, é quando eu já posso exigir. Descumpriu? Schuld e Haftung no momento imediato, ponto. Tá? Então, é uma obrigação que tem respaldo no ordenamento jurídico, tá bom? Na palavra aí do Carlos Alberto Gonçalves seria: obrigação civil é a que se encontra respaldada no direito positivo, podendo seu cumprimento ser exigido pelo credor por meio de uma ação. A obrigação civil é a obrigação completa, perfeita, o que ocorre geralmente e é exigível por meio de uma ação judicial. Então, obrigação civil perfeita. Ok? Obrigação civil perfeita. Agora eu tenho as obrigações naturais imperfeitas. Nesse caso, eu não vou ter a figura do Schuld e do Haftung juntas. Ok?
eu vou ter uma dicotomia, eu vou ter uma separação. Nessas obrigações naturais ou obrigações imperfeitas, vai existir o débito, mas ele não é exigível. Ou seja, eu tenho o Schuld, mas não existe o Haftung, ok? Como elas são separadas, né, o Schuld é separado do Haftung, os alemães eles vão chamar elas de imperfeitas. Ela é imperfeita porque ela é incompleta. Falta o que é a possibilidade do credor poder exigir judicialmente. Quais exemplos aqui? Imagine que eu dei um cheque pós-datado, né? Um cheque pós-datado. Tudo bem que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, eu sei. Mas imagine lá, eu tenho débito, que é o cheque. Porém, a exigência do cheque é somente da data do pós-datamento. Então, não tem o Haftung, né? Então, o Schuld existe, né? O débito existe. Não existe o momento da aplicação, que é o Haftung. Então, essa é a principal marca característica da obrigação natural. O fato do devedor não é obrigado a quitar o débito. Porém, se ele promover o pagamento, ele não vai poder exigir o desfazimento, né, a devolução. Sobre a alegação, por exemplo, que ele não sabia tratar de uma obrigação natural ou uma obrigação imperfeita. Ou seja, vamos pensar aqui a prestação da mensalidade. Um exemplo aqui. A mensalidade de vocês da faculdade. Ela vence, por exemplo, dia 10. Você tem aqui a obrigação. Né? Você tem a obrigação que é o débito. Deixa eu ver aqui. Sai não, Maria Ângela. Sai não, deixa eu acabar aqui. Agora que eu vi. Tá faltando aí uns minutinhos. Vocês chegaram atrasados. Vem com essa não. Todo dia vocês me roubam tempo, eu tô perdendo esses tempos. Então, olha só. Eu tenho aqui a questão da mensalidade. Então, eu tenho débito. Existe a obrigação. Porém, a exigência do pagamento é somente na data. Então, é dia 10. Se você pagar no dia 1, 2, 3, 1, 2, 3, tudo bem. Não vai fazer diferença, depois você não vai poder exigir. Opa, peraí, eu podia esperar até o dia 10 e me devolve o dinheiro. Não tem. Né? Então, em hipótese alguma, se você fizer o pagamento fora do momento, né, antecipado, por exemplo, você vai ter direito a esse ressarcimento. A obrigação natural é o quê? Aquela em que, apesar de existir o débito, em função de sua natureza, não pode ser exigido judicialmente. Mas, ocorrendo o pagamento voluntário, não pode ele ser repetido, não pode ele ser devolvido, tá bom? O professor Pablo Stolze, ele fala o seguinte, que as obrigações naturais são incompletas, sendo dívida, a ela se aplicam, a priori, todos os elementos estruturais de uma obrigação, com a peculiaridade, porém, de não poder ser exigida a prestação, embora haja a irrepetibilidade do débito. Vocês estão falando de parar aí? Eu vou ter que parar, então? Não queria. Para mim, eu continuava falando, pelo menos por mais uns 30, 40 minutos.